O mestre santo olhou para Pei Qian, que estava ao seu lado com um olhar admirador, e sorriu suavemente. O rosto de Pei Qian ficou vermelho brilhante, seus olhos cativados pela direção que ele acabará de passar. O mestre santo então levantou a mão na frente dela, assustando-a enquanto ela o olhava confusa. Ele perguntou: "No que você está pensando?" Pei Qian, sentindo-se tímida, coçou a cabeça e respondeu silenciosamente: "Nada. Nada mesmo." O mestre santo a observou por um momento antes de continuar, então apresse-se de volta para o seu quarto e continue seu treinamento. As percepções que você obteve mais cedo precisam ser reforçadas. Ao ouvir isso, Pei Qian acenou vigorosamente, exclamando: "Sim, sim, sim." Sem mais palavras, ela disparou rapidamente, virando-se para gritar: "Mestre, lembre-se de reforçar seu próprio domínio também." O mestre santo ficou observando sua figura desaparecer à distância, balançando a cabeça suavemente e sorrindo. Agora há pouco, até eu, o mestre, estava um pouco esquecido. Mas comparado a mim, a determinação dela ainda é fraca demais. De repente, uma porta se fechou com força. Atrás daquela porta, Pei Qian estava ofegante. Apoiando-se na porta, ela arfava enquanto sua mente girava com pensamentos: o que diabos eu estava pensando? Esse é o amante da tia de Jian. Jian Xinyan recordou a imagem de Lu Xiaojie com seu rosto bonito, e seu coração involuntariamente se agitou, seu rosto corando. Em sua mente, ela pensou secretamente: tão encantador. Antes que ela pudesse vê-lo, a voz de Lu Xiaojie ressoou primeiro: "Xinyan, eu voltei." Jian Xinyan correu alegremente para ele, seus olhos brilhando de admiração. "Desta vez, você realmente causou um alvoroço novamente." "Aquela chuva. Foi você quem a causou?" Lu Xiaojie apenas sorriu, acenando com a mão como se fosse algo sem importância, apenas um pequeno detalhe. "Então, o que você acha? Sou impressionante?" Jian Xinyan gentilmente assentiu, dando uma resposta vaga para agradá-lo: "Impressionante, impressionante. Mas você deveria estabilizar seu reino rapidamente, não desperdiçar os ensinamentos do Mestre Santo." De repente, Lu Xiaojie inesperadamente assumiu a postura de um CEO dominador, segurando a mão dela e puxando-a para seu abraço. Aquela ação fez com que Jian Xinyan ficasse envergonhada, seu coração acelerando. Ele a olhou, sua voz cheia de afeto: "Como eu poderia ter tempo para meditar? Primeiro, vou te ajudar com alguns assuntos para que você possa voltar rapidamente ao Mosect para me encontrar. Então, nós dois vamos juntos voltar." No caminho, Jian Xinyan gentilmente lembrou: os assuntos da montanha Xunqiu e do Mosect são fundamentalmente diferentes. Lu Xiaojie, com seu olhar apaixonado, respondeu com determinação inabalável: "Está tudo bem. Eu posso te ajudar com seus escritos, o que também economizará tempo." Depois disso, Lu Xiaojie e Jian Xinyan desfrutaram de momentos doces de amor juntos. Quando se está apaixonado, tudo parecia envolto em um tom romântico de rosa. Ele moía tinta, ela escrevia caracteres, ambos riam e conversavam, seus olhares se encontrando como faíscas voando. Durante seus momentos livres, sem nada para fazer, se beijavam apaixonadamente sem um pingo de tédio. De repente, a expressão carrancuda de Yin, como se alguém tivesse acabado de levar seu livro de arroz, apareceu diante de Lu Xiaojie. Ele perguntou diretamente: "Quem é Xiaojie?" Yin lançou um olhar para Lu Xiaojie, que não se deixava abater, lançando-lhe um olhar de volta. Os dois trocaram olhares em silêncio, como se estivessem envolvidos em uma batalha silenciosa. Insatisfeito com o silêncio, Yin se virou, sinalizando: "Siga-me para ver Xunqiu." Lu Xiaojie respondeu de forma sucinta: "Ok." Jian Xinyan, que não queria perder a oportunidade de escutar, chamou-os: "Posso ir também?" O líder do secto Yin soltou um longo suspiro, seu tom um tanto relutante: "Você pode." No final, os três chegaram a Xunqiu. Jian Xinyan observou cuidadosamente os arredores. Seu sexto sentido lhe disse: "Por que eu tenho a impressão de que se eu não seguir, esses dois podem brigar a qualquer momento?" Lu Xiaojie olhou para a cena à sua frente,
Pensando secretamente, na minha vida passada, assisti a Shunkyu 2 vezes. Da primeira vez ganhei 200.000 pontos de experiência, e da segunda vez recebi um ponto de atributo aleatório. Em suma, se consigo assistir a Shunkyu ou não depende da sorte. Desta vez, que tipo de recompensa eu receberei dessa visualização? Na montanha Shunkyu, na biblioteca do ancestral do Monte Traz, o local onde o ancestral cultivou uma vez e estava agitado com pessoas. Assim que avistaram Lu Xiaojie e seu grupo, começaram a gritar sem parar: Xiaojie, você está aqui! O líder da seita amigo está com você? Todos estavam esperando por você há muito tempo. Veja, aqui estão todos os anciãos. Lu Xiaojie ficou surpreso, apenas conseguindo suspirar: essas crianças estão aqui só para assistir à emoção? Ele não pôde deixar de sorrir consigo mesmo, pensando que mesmo que os cultivadores possuam o destino da imortalidade, assistir a emoções acaba sendo uma maneira de passar pelo interminável tédio. Yin virou-se para ele, falando calmamente: a biblioteca à frente é o local que guarda Shunkyu. Você pode entrar sozinho e ver o que pensa. Jian Xinyan também se aproximou de Lu Xiaojie e sussurrou: aquela biblioteca é a residência da seita do fundador ancestral Shunkyu. As artes divinas dentro são ainda mais maravilhosas do que qualquer tesouro que você já viu. Você deve valorizar esta oportunidade. Ele sorriu e respondeu: não se preocupe, eu já sei. Lu Xiaojie começou um procedimento incrivelmente importante: mostrar um rosto genuinamente ansioso. Ele estava ocupado socializando, cumprimentando constantemente figuras ilustres de leste a oeste, de sul a norte, sem deixar ninguém de fora. Após completar todos os rituais, ele se sentiu exausto, tão cansado que queria desmaiar. Em seu coração, ele murmurou: os pessoas de alta posição na montanha Shunkyu não têm nada para fazer? O único divertimento deles é assistir a esse tipo de espetáculo todos os dias? Finalmente, Lu Xiaojie entrou no escritório. Ele colocou sua mão na porta, preparando-se para abri-la, pensando secretamente: felizmente, o Mestre Santo não veio, caso contrário, a montanha Shunkyu poderia simplesmente desabar. A porta lentamente rangeu ao abrir, e uma luz ofuscante jorrou de dentro. Lu Xiaojie ficou do lado de fora, seu olhar fixo na mesa no fundo da sala. A distância parecia se estender infinitamente, como se fosse metade de uma volta ao mundo. Do lado de fora, a atmosfera ainda estava tão animada quanto um mercado. Risadas e conversas ecoavam em toda parte. Alguém até brincou: está aberto, pessoal. Seria uma pena se hoje não houvesse apostas. Outra voz se juntou, cheia de empolgação: vamos fazer apostas sobre quantos reinos Lu Xiaojie vai quebrar. Yin, em nome da justiça, proferiu uma sentença que deixou todos em choque: estabelecer um cassino privado, multa de 1000 pedras espirituais. Ele continuou calmamente: essas 1000 pedras espirituais serão registradas para o salão de aplicação da lei. Eu asseguro que ele irá romper o poder da água. Ao ouvir isso, todos ficaram animados novamente, gritando coletivamente: sem problema. Com o líder do secto pagando a multa, ele definitivamente cumprirá. Eu aposto que Lu Xiaojie vai romper 2 vezes. Eu aposto que ele vai romper uma vez. O velho Xie, que também estava ansioso para se divertir, apressou-se a se aproximar de Jian Xinyan, perguntando alegremente: jovem irmã Jian, você não vai fazer uma aposta? Você o entende melhor. Jian Xinyan respondeu com confiança: eu aposto que ele vai romper 3 vezes. O velho Xie riu de alegria, olhando para ela com olhos significativos: muito bem. Jian Xinyan corou, tentando fingir calmaria, mas por dentro ela compreendia muito bem. Após romper 3 vezes, Lu Xiaojie estaria a apenas um passo de se tornar o maior cultivador. Enquanto isso, Lu Xiaojie olhou para o livro colocado sobre a mesa, com uma expressão cheia de dúvida: isso é realmente Shunkyu? Ele se sentia inquieto, já que tudo ainda estava exatamente igual ao antes. Ao redor de Shunkyu, 10 camadas de restrições estavam meticulosamente dispostas. Afinal, este era o tesouro mais importante da montanha Shunkyu, e não se poderia negligenciá-lo descuidadamente.
Lu Xiaojie se aproximou cautelosamente, seus olhos uma mistura de curiosidade e cautela. Pensamentos giravam em sua mente, Xunqiu ainda guarda seus mistérios, não guarda? Sua primeira realização o atingiu rapidamente, este livro não tem palavras visíveis. Tudo o que ele revela aparecerá diretamente em minha mente. Mesmo o fundador da montanha Xunqiu não pôde ver o conteúdo deste livro. Ele estendeu as mãos lentamente, uma mistura de cuidado e antecipação. Em segundo lugar, este não é um livro para aqueles no 9º grau. Lu Xiaojie hesitou, seu olhar fixo na placa dourada que brilhava diante dele. Em terceiro lugar, se não pode ser tocado, também não pode ser folheado. As páginas se abrem apenas para o que o leitor está destinado a compreender, o resto depende do destino. Uma voz sussurrou em sua mente, quase como se o desafiasse: você deseja ver Xunqiu? Sem hesitação, Lu Xiaojie respondeu em silêncio: claro que sim. O livro irradiava uma luz deslumbrante, um halo de brilho. No entanto, sob a admiração, a dúvida se insinuou: o que ele está tentando me mostrar desta vez? A luz brilhou ainda mais intensamente, deixando-o momentaneamente atordoado. Xunqiu brilhava magnificamente, mas permanecia fechado. A confusão piscou em seu rosto. Por que não está se abrindo? Por que está apenas brilhando? Poderia ser que ele sabe que não sou de Xunqiu Mountain. Esse pensamento inquietante o fez tremer. Ele continuou a encarar o livro, silenciosamente esperando por um milagre ou talvez a resposta que ele procurava. Lu Xiaojie de repente se lembrou de como usar o livro, seus olhos cheios de confiança. Ele pensou em silêncio: este livro requer o uso de habilidades de detecção para se abrir. Eu realmente tinha esquecido que apenas olhar para ele não serve de nada. Ele fechou os olhos e concentrou toda a sua mente no livro. Quando os abriu, seu olhar brilhava com uma luz dourada afiada, refletindo o poder interno empurrado ao limite. Ele se disse: se habilidades de detecção são necessárias para ativá-lo, então tentarei usar o coração da espada. Afinal, o coração da espada é considerado uma forma de habilidade de detecção. No momento em que esse pensamento passou pela sua mente, uma luz laranja brilhante irrompeu de repente. O livro finalmente começou a operar, e as palavras Xunqiu apareceram em sua capa. Após incontáveis esforços que pareciam intermináveis, Lu Xiaojie lentamente estendeu a mão para tocar o livro. Mas naquele momento, uma onda de luz escaldante envolveu sua mão, fazendo-o parar. Os olhos de Lu Xiaojie se arregalaram em espanto. Ele sentiu algo totalmente diferente da experiência de sua vida anterior. O que é isto? Essa sensação não é como antes. É porque eu usei o coração da espada. Ou estava esperando por mim há muito tempo? Esse pensamento fez seu coração disparar, como se o livro estivesse se comunicando com ele através daquela luz e calor, uma conexão que superava tudo o que ele poderia imaginar. Um barulho alto ressoou, e o livro Xunqiu escorregou subitamente das mãos de Lu Xiaojie, pairando no ar e irradiando uma luz laranja misteriosa. Abruptamente, o livro abriu-se sozinho sem que ninguém o tocasse. Lu Xiaojie arregalou os olhos, incapaz de esconder sua surpresa com o milagre que se desenrolava diante dele. Pensou consigo mesmo: o livro está começando a virar suas páginas. Eu me pergunto onde vai parar. Desde o momento em que o Xunqiu foi ativado, as páginas viravam rapidamente, criando um fluxo de energia cada vez mais espesso e poderoso ao seu redor. Lu Xiaojie ficou lá, tão atônito que quase ficou sem fôlego, seu olhar fixo no livro. Esta página não vai parar? Finalmente, o livro parou, ainda pairando no ar. Diante de seus olhos havia uma página velha, de cor marrom escura, imersa na essência do tempo. Mas o mistério parecia estar apenas começando. Lu Xiaojie sentiu subitamente um calafrio percorrer seu corpo, seus olhos arregalados, suor brotando em sua testa. Ele gritou: ó céus! Nesta página estão as palavras marcantes: mantenha a chave bem guardada. Seu rosto ficou pálido, sua respiração acelerou. Ele tremia como se tivesse tocado um segredo aterrorizante que nem mesmo ele havia compreendido totalmente.
O livro pairava diante dele, a luz laranja envolvendo o espaço, criando uma cena que era ao mesmo tempo misteriosa e alarmante. Lu Xiaojie estava completamente atordoado, incapaz de descrever seus sentimentos em palavras. Como é possível que meus personagens apareçam neste livro, um livro que não teve nenhuma escrita por quase 10.000 anos? Quanto mais pensava, mais se sentia oprimido, permanecendo parado em frente ao livro, tanto atônito quanto surpreso. Ele limpou a garganta e murmurou: alguém sabia que eu possuía a chave quase 10.000 anos atrás? E até me instruiu a manter a chave. Lu Xiaojie tentou recordar tudo o que havia acontecido no passado, mas sua mente estava cheia de pensamentos caóticos. Em minha vida anterior, eu era um júnior da montanha Xunkyu, então tudo, situações e planos estavam claros em meu coração. A montanha Xunkyu foi estabelecida depois da Seita da Espada, mas também herdou por quase 10.000 anos, o que foi claramente afirmado na configuração. O Tesouro de Xunkyu é um livro sem palavras, passado pelo fundador ancestral da seita. Não há como ver os caracteres dentro. Lu Xiaojie ficou horrorizado, recuando um passo, seu olhar se esvaindo enquanto encarava o livro. Ele duvidou e suavemente perguntou: então, de onde vieram esses caracteres? É uma brincadeira do espírito do livro? Não pode ser. Ele parou, ponderando: se de fato é uma brincadeira, então é muito sem sentido. As sobrancelhas de Lu Xiaojie se franziram, o suor ensopava seu rosto devido a essa nova descoberta. Ele estava cético e então questionou a si mesmo: qual é a coisa mais absurda sobre manter a chave bem? O que é essa chave? Para que é usada? Onde está? Tal tripla eliminação, basicamente não sabemos o que é essa chave. De repente, Lu Xiaojie parou, suas palavras ficaram inacabadas, seus olhos levemente se deslocando como se ele tivesse acabado de ter uma ideia. Até agora, o sistema ainda não o havia notificado sobre nenhum item. Ele decidiu continuar verificando o outro lado. Um círculo dourado inesperadamente envolveu o livro Xunkyu, dentro das páginas havia caracteres chineses pretos incompreensíveis. Lu Xiaojie pensou consigo mesmo: de fato, é impossível encontrar qualquer coisa. Este livro tem um problema muito grande. O rosto de Lu Xiaojie de repente ficou pálido, ele endureceu, permanecendo em silêncio por 5 segundos. Então, ele falou: além disso, o que é importante é que o sistema não responde, a recompensa está ausente. Então isso significa que o livro Xunkyu é apenas um desperdício? De repente, o livro voou rapidamente em direção a Lu Xiaojie. Ele ficou surpreso, incapaz de adivinhar por que o livro estava voando em sua direção. Ao estender a mão para tocar o livro, pensou silenciosamente: é basicamente impossível tocá-lo, por que ele vem aqui? Mas assim que ele terminou seu pensamento, o livro, como previsto, voou e pousou firmemente em suas mãos. Ele pegou o Xunkyu, seu olhar resoluto e confiante, sua voz agora se tornando assertiva: posso tocá-lo agora. A lenda diz que apenas aqueles de 9º nível ou superior podem tocar este objeto. E, no entanto, aqui está ele, agora em minhas mãos. Enquanto isso, em outro local, a mestra santa estava meditando em seu palácio. Seus olhos se abriram de repente, e ela deixou escapar um leve ó como se tivesse acabado de perceber algo. Do lado de fora do palácio, Yin e várias presenças mais velhas estavam cercados de forma apertada. A cena era tão lotada que poderia ser considerada humorística, no entanto, a expressão de Yin não era boa, suas sobrancelhas estavam franzidas como se alguém tivesse acabado de roubar seu livro de registros de grãos. Todos estavam astonados e exclamaram: Mestra Santa! Sua aparição deixou todos questionando. Yin olhou para o Mestre Santo, perguntando com firmeza: o que você está fazendo aqui? Mestre Santo, com um ar de beleza elegante, respondeu de forma firme, também declarando: ele obteve Xunkyu. O olhar de todos ficou espantado, especialmente em Yin, que parecia incapaz de acreditar em seus olhos. Zhao Shiki e outra pessoa exclamaram em choque: o que? Isso é impossível, absolutamente não pode ser. Não são aqueles abaixo do 9º grau incapazes de tocar em Xunkyu?
Zhao Shiqi, agitado, agiu como uma pessoa perdendo o controle, correndo como possuído, empurrando as pessoas para o lado, gritando alto: "Eu não acredito, preciso ver com meus próprios olhos." De repente, Enyi levantou a mão para bloquear o caminho de Meng Feng, falando friamente: "Há outra circunstância em relação a Xunkyu que poderia levar a ela a ser retirada." Essa declaração deixou Zhao Shiqi atordoado, parado como se estivesse congelado no lugar. Mestre Santo, ao lado, levantou ligeiramente os lábios: "Essa é a nova mestre de Xunkyu que foi aceita." Assim que ela terminou de falar, Zhao Shiqi atrás abriu os olhos de surpresa, enquanto Enyi manteve uma expressão fria desde o início. Jian Xinyan, aparecendo do nada, também não pôde deixar de ficar atonita ao ouvir essas palavras. Mobu Xiu ao seu lado falou: "O objeto sagrado de nossa seita foi realmente reconhecido por outra pessoa como seu mestre?" O velho Xie segurou a cabeça e exclamou em angústia: "Essa situação é verdadeiramente inaceitável." Aquele cara estava igualmente surpreso. Claramente, foi apenas emprestado a Lu Xiaojie para dar uma olhada, mas agora ele levou o livro completamente. Em uma reviravolta dos eventos, Lu Xiaojie ainda estava absorto em estudar o livro. Ele se perguntava: "Se eu posso tocá-lo, isso significa que posso abri-lo também?" Ele tocou a ponta do livro, pretendendo abri-lo, e pensou silenciosamente: "Eu o abri." O livro finalmente foi aberto por suas próprias mãos, e um feixe de luz dourada junto com palavras apareceu diante de seus olhos: "Você compreendeu com sucesso um capítulo de Xunkyu, a recompensa será automaticamente transformada. Você recebeu 5 milhões de pontos de experiência." Lu Xiaojie sorriu triunfantemente: o sistema finalmente reagiu. Ele pegou o livro e continuou a ler. Lu Xiaojie pensou consigo mesmo: "Este livro só tem 10 capítulos, pergunto-me se há outras recompensas ocultas dentro. Com 10 oportunidades, posso criar uma lenda?" Lu Xiaojie estava empolgado, seus olhos cobiçosos, suas mãos habilidosamente folheando o livro Xunkyu, sua boca continuamente exigindo: "Me dê mais pontos de atributo especiais, me dê upgrade em esgrima, me dê intenção de espada, me dê um voucher de upgrade de habilidade, rápido, rápido, rápido." Assim que ele terminou de falar, uma série de sons de notificação seguiu-se um após o outro: "Você compreendeu com sucesso um capítulo de Xunkyu, a recompensa é automaticamente convertida. Você recebeu 5 milhões de pontos de experiência." Os sons de notificação contínuos deixaram Lu Xiaojie atordoado, sua boca aberta. Ainda segurando o livro na mão, seu olhar se tornou vago, sua voz carregando um toque de decepção e desdém: "Apenas pontos de experiência, de novo uma recompensa fixa. Eu pensei que haveria algo mais especial." O livro Xunkyu parecia ter ouvido as críticas de Lu Xiaojie. Ele quis mostrar algo e começou a se transformar. Vendo isso, Lu Xiaojie também ficou surpreso: "Está se transformando novamente, será que há algo bom?" Imediatamente após isso, Lu Xiaojie percebeu qual era a boa coisa que o livro lhe trouxera. Uma mão saiu do livro, e o som nítido de um tapa ecoou enquanto a mão atingia a bochecha de Lu Xiaojie. Talvez o livro soubesse que ele o havia criticado, então agora estava aliviando sua raiva, querendo que ele entendesse as consequências de menosprezar um livro. Depois de ser atingido por um livro, Xiaojie ficou atordoado, preso na técnica do barco de 2 movimentos, parado ali imóvel. Depois de liberar sua raiva, Xunkyu, que estava em suas mãos, desapareceu subitamente. Lu Xiaojie, segurando sua bochecha com espanto, ficou chocado ao descobrir que o livro havia retornado ao seu lugar na mesa. Ele esfregou a bochecha avermelhada, murmurando: "Este brinquedo é realmente um livro? Existe um tipo de livro que não transmite poder, mas ainda assim consegue atrair as pessoas assim? Existe um tipo de livro que pode ser pego, mas que na verdade não pode ser levantado de jeito nenhum?" Lu Xiaojie estava relutante em desistir, seus olhos brilhando, todo o seu ser irradiando uma aura vigorosa. Ele estendeu as mãos em direção ao livro, determinado a tentar novamente: "Deixe-me tentar mais uma vez, talvez eu possa levantá-lo, e então eu poderia folhear mais 10 capítulos." Um capítulo vale 5 milhões, e 10 capítulos valeriam 50 milhões. Se puder ser usado novamente, eu chamarei de livro divino mais poderoso.
elogiando o livro a tal ponto, mas infelizmente, no momento em que a mão de Lu Xiaojie tocou nele, ele imediatamente passou direto. O destino entre Lu Xiaojie e Xun Qiu poderia acabar aqui. Xiaojie fechou os olhos, suspirou e fingiu ser um homem sensato. Muito bem, então, vou me retirar. 50 milhões de pontos de experiência realmente é caro demais, seria um pouco excessivo pedir mais. Ele fingiu se virar e sair, ainda tagarelando, eu realmente estou indo embora, se eu sair desta vez não voltarei, então aquelas 2 dicas, acho que não as saberei afinal. Seus olhos relancearam para o livro na mesa, seus pés já tinham parado antes da porta, ambas as mãos levantadas, prontas para abri-lo. Que tipo de fechadura, que tipo de preservação, eu realmente não sei nada sobre isso. Xun Qiu deitou-se na mesa, emitindo um brilho vermelho, ainda relutante, assim hesitando. Xiaojie percebeu o movimento e pensou consigo mesmo, esse cara na verdade tem alguma consciência espiritual. Sem outra escolha, Xun Qiu voou até o rosto de Xiaojie e lentamente se abriu. No momento em que viu o conteúdo dentro, Xiaojie exclamou em assombro, ah, você não deveria ter palavras? Por que há palavras? Não só palavras, mas também um mapa. Então, na verdade, você é um gibi? Dentro do livro havia uma imagem de uma grande flor de lótus no centro. As pessoas do lado de fora da sala pareciam sérias, com os braços cruzados, olhando atentamente para a porta, esperando. Assim que a porta se abriu, Xiaojie saiu, e todos exclamaram em uníssono, ele saiu, ele saiu. Xiaojie ficou atordoado ao ver a multidão de pessoas correndo em sua direção, se aglomerando ao seu redor, forçando-o a dar alguns passos para trás para escapar do cerco. Eles se aproximaram, inclinando-se de perto, fazendo Xiaojie se perguntar por que essas pessoas estavam tão entusiasmadas. Aqueles que se aproximaram viram que suas mãos estavam vazias e disseram aos que estavam atrás, pessoal, rápido, olhem, ele não está com nada nas mãos. A multidão olhou para as mãos vazias de Xiaojie e zumbiu de alegria, suas vozes transbordando de exclamações, ótimo, ele não levou, isso pertence à nossa seita. Se alguém mais tivesse pegado, seria o fim. Outra pessoa falou, é possível? Ele poderia ter escondido dentro, talvez as marcas dentro também. Ouvindo a conversa deles, Xiaojie sentiu 1 milhar de pontos de interrogação invadirem sua mente, sua expressão estava confusa, e ele perguntou, do que vocês estão falando? Mestre Santo, parado a uma distância, também falou para aliviá-lo, não olhe mais, Xun Qiu ainda está na sala, não está nele. Ao ouvir isso, todos enxugaram o suor de suas testas, soltando um suspiro de alívio como se tivessem acabado de colocar para baixo um pesado fardo. Isso é ótimo, uma vez que o Mestre Santo falou, deve ser verdade. Enquanto não tiver sido levado, isso é bom. Xiaojie olhou para o Mestre Santo, suando profusamente, pensando consigo mesmo, ela parece saber de algo. Mestre Santo estava ali olhando para ele, sua voz séria enquanto dizia, líder do secto Lu, você tocou em Xun Qiu. Todos olharam com surpresa, com a boca aberta em descrença, ele realmente tocou. Lu Xiaojie assentiu sem hesitar e respondeu, sim. Ao ouvir sua confirmação, En Yin se adiantou ansiosamente para perguntar mais. Então, Xiaojie honestamente informou a todos, não há nada depois disso, eu só consegui tocá-lo uma vez, depois disso não consegui tocá-lo novamente. Se você não acredita em mim, pode encontrar alguém que me observou entrar na sala para ver por si mesmo. O Mestre Santo então falou, o líder da seita Lu pode não saber, mas se ambos entrarem juntos, o espaço externo colapsará. 19.000 anos atrás, a montanha Xun Qiu expendiu uma grande quantidade de poder espiritual para reparar esta sala de estudo de nosso ancestral. Lu Xiaojie manteve uma expressão calma, sem sinais de agitação, mas internamente não conseguiu deixar de se maravilhar, é realmente tão impressionante? Esse livro é ainda mais exagerado do que o monumento da espada da seita da espada. Felizmente, a seita da espada ainda tem o inferno da espada, caso contrário, poderia ter sido levado por alguém. Men Feng estava entre a multidão, sorrindo enquanto avançava, se não houver outra maneira, Xun Qiu deve permanecer na sala de estudo. Eu tenho uma ideia,
podemos deixar todos saberem a verdade sem entrar na sala. Suas palavras chamaram a atenção de todos os presentes. Ele se aproximou de Lu Xiaojie, lançando um olhar de lado para ele, um brilho astuto em seus olhos enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso. Desde que o líder da seita Lu revele sua alma, eu posso verificar e saber tudo. Lu Xiaojie ponderou com suspeita, parece que ele quer me sondar. Ele pensou mais, a chamada sondagem da alma divina para que todos investiguem não é diferente de uma pessoa sentada encolhida sob olhares escrutinadores, como estar despido diante de uma multidão. Uma alma divina que foi arranhada deixará feridas cheias de buracos. Isso não é meramente ser examinado pelos outros, mas sim ser danificado por eles. Jian Xinyan de repente levantou a voz para interromper. Não, a sondagem da alma divina vai machucar Xiaojie, tal coisa absolutamente não pode ser permitida. O mestre santo e Yin ficaram em silêncio ao ouvir isso, sem dizer uma palavra. Lu Xiaojie sorriu, pensando secretamente, este assunto depende da atitude daqueles dois. O mestre santo então disse lentamente, não há necessidade. O líder do secto Lu não está mentindo, ele realmente apenas tocou em Xunkyu. Yin acrescentou, além disso, a partir de agora, não quero ouvir mais opiniões desse tipo. Zhao Shiqi, ao ver isso, agitou as mãos em pânico e respondeu, eu estava apenas brincando. Apenas brincando. Um homem na parte de trás falou imediatamente, mas qual é o problema com isso? Por que há 10.000 anos apenas ele foi capaz de tocar Xunkyu? Lu Xiaojie mordeu o lábio em pensamento, uma vez que ninguém conseguiu fazer isso antes, tornou-se um hábito. Mas há realmente um problema? Desculpe, sou diferente de vocês. Mestre Santo fechou os olhos, sua voz decidida, eu já tenho a resposta em meu coração. Todos, não mencionem mais isso. Yin também seguiu a intenção do Mestre Santo e disse com firmeza, se o Mestre Santo já tem a resposta, então vamos nos dispersem. Uma garota que gostava de apostas bocejou amplamente em frustração e disse, mas a aposta de antes ainda não foi decidida. Ouvindo isso, Lu Xiaojie e o Mestre Santo se viraram um para o outro, confusos, e perguntaram, que aposta? Jian Xinyan, que estava parada nas proximidades, explicou, todos fizeram uma aposta, apostando quantas barreiras ele quebrará quando sair. Todos já fizeram suas apostas. Lu Xiaojie então inclinou a cabeça em direção a Yin e perguntou, o líder da seita também fez uma aposta? Ele ouviu isso e, fingindo estar dignificado, limpou a garganta e respondeu, aposto que seu poder da água não conseguirá romper. Em seguida, virou-se para Jian Xinyan e perguntou, então, você já fez sua aposta? Ela sorriu timidamente e disse, para não estragar a diversão, eu também apostarei casualmente em romper 3 vezes. Estou apostando sozinha apenas para adicionar emoção. O Elder Xie acariciou o queixo, observando de perto Lu Xiaojie e comentou, mas não há mudança de energia em você, está bem claro que você não rompeu nenhum reino. Parece que os amigos apostando contra o líder do secto Lu romperem venceram. Sob a brisa suave que soprava, ele sorriu radiante, sua voz clara e ressonante, aguarde, essa aposta ainda não acabou. Lu Xiaojie gentilmente pegou a mão de Jian Xinyan e disse, nesta aposta, você já ganhou. Logo depois, os ventos ao seu redor se tornaram ainda mais fortes, que era o poder da técnica do vento espiritual. Lu Xiaojie começou a fechar os olhos e realizar a técnica. Um raio de luz dourada irradiou ao seu redor, acompanhado por uma força interna incrivelmente poderosa, incluindo 4 níveis, 8ª camada celestial, 4 níveis, 9ª camada celestial, 5º nível, grande completude do 5º nível. Xielder e Jian Xinyan estavam ambos estupefatos, com as bocas abertas em assombro. Master Sente também estava muito surpreso, pensando secretamente, em um momento, ele destruiu 3 reinos. Lu Xiaojie juntou as mãos, sorrindo radiante diante dos olhares surpresos de todos. Ele disse alegremente, essa aposta, nossa Xinyan ganhou, queridos anciãos, aposta é aposta. Depois de um tempo, as mãos de Jian Xinyan estavam cheias de pequenos sacos, dentro dos quais havia tesouros cintilantes de ouro e prata. Lu Xiaojie olhou para ela com olhos apaixonados e perguntou, então, você está feliz?
Jian Xinyan corou e respondeu suavemente, alegre. As pessoas ao redor, vendo isso, começaram a elogiar. Hoje, realmente nos abriram os olhos. Em um instante, ele destruiu 3 reinos, alcançando o grande término do 5º rank. Lu Xiaojie é realmente digno de sua reputação. Zhao Shiqi seguiu a multidão enquanto eles saíam. Ele olhou para trás para Lu Xiaojie em silêncio, chamando seu nome. Jian Xinyan percebeu que todos haviam ido embora e disse, se todos se foram, podemos. Antes que ela pudesse terminar sua frase, Master Sente a interrompeu, espere, eu ainda tenho algo a perguntar ao líder do setor Lu. Lu Xiaojie também se manifestou, por acaso, também tenho algo a perguntar ao Mestre Santo. Ele questionou, o Mestre Santo sabe de onde este Xunkyu, o seita do fundador ancestral da montanha Xunkyu, obteve seu conhecimento? Ou de onde este livro veio, em última análise? Jian Xinyan, ao ouvir isso, ficou um pouco surpresa. Ela pensou consigo mesma, um segredo como este, nem mesmo um diácono da montanha Xunkyu como eu sabe. O Mestre Santo certamente não vai responder, certo? O Mestre Santo fechou os olhos e respondeu lentamente, de uma relíquia do Tian Yidão. Os olhos de Lu Xiaojie se videram em surpresa, e ele perguntou novamente, Tian Yidão? Ele se disse, de fato é Tian Yidão, a seita super antiga. A origem da seita da espada também vem de lá. O logotipo de uma flor de lótus apareceu na mente de Lu Xiaojie. Ele pensou consigo mesmo, se é um artefato de Tian Yidão, então aquela flor de lótus azul. Ele se lembrou das palavras de uma pessoa, cuide bem da chave. Neste momento, Lu Xiaojie pareceu ter uma epifania, aquela flor de lótus foi deixada pelo cultivador mais forte dos tempos antigos, Imperador Qin, e aquelas palavras também foram escritas pelo Imperador Qin, certo? Mestre Santo falou lentamente, Xunkyu vem das ruínas de Tian Yidão, então certamente o líder da seita Lu pode adivinhar as outras notícias também, não é necessário ficar tão surpreso. Somos apenas remanescentes do mundo inicial de cultivo imortal. Lu Xiaojie sorriu e disse, obrigado, Mestre Santo, por me informar. Então, posso perguntar o que você gostaria de saber? Mestre Santo permaneceu em silêncio, olhando para ele sem responder. Ela virou o rosto levemente e disse suavemente, nada mais. Vocês dois podem ir. Lu Xiaojie olhou para a figura que se afastava de Mestre Santo com dúvida, pensando secretamente, que estranho, ela acabou de ter algo para me perguntar, mas agora diz que não há nada. O que está pensando Mestre Santo? Uma vez que tudo foi resolvido, ele e Jian Xinyan se levantaram, voando com o vento sobre uma grande folha enquanto partiam. Lu Xiaojie olhou para a garota ao seu lado e se perguntou, poderia ser que é inconveniente para ela perguntar na frente de Xinyan? Ele mordeu o lábio, pensando, deixe pra lá, quando chegar o momento certo, se Mestre Santo realmente quiser perguntar, ela certamente o fará. Enquanto isso, Mestre Santo caminhava em direção ao seu quarto, pensando consigo mesma, Lu Xiaojie, hoje você mais uma vez ampliou meus horizontes. Você é de fato a primeira pessoa a ter tocado Xunkyu em 10.000 anos. Ela se lembrou do momento em que os dois estavam diante do buraco negro, então ponderou sobre o mar sem fim e o olho caótico, espero que você logo treine para o 7º nível. O Mestre Santo recitou a encantação, união do céu e da humanidade, abra. Ela murmurou para si mesma, não estou aqui há tanto tempo. O quarto naquele momento havia se transformado em outro espaço. O caminho que o Mestre Santo percorria de repente floresceu com rosas, e borboletas flutuavam ao seu redor. Esse caminho levava a uma mesa simples e rústica de madeira, a única do cômodo. Ela se aproximou e disse, depois de tudo, essa unidade das artes marciais do céu e da humanidade se originou de você. O Mestre Santo continuou falando com o livro, estou verdadeiramente curioso, você é apenas um livro de Tian Yidão do período inicial que possui tal poder. Quão poderoso é, afinal, o Tian Yidão? O livro permaneceu quieto na mesa, sem sinais de movimento. Vendo isso, ela riu suavemente e disse, o que há? Você está me ignorando? Assim que ela terminou de falar, o livro começou a emitir uma luz dourada milagrosa.
O mestre santo disse suavemente, há muito tempo que não te vejo. Um pequeno espírito, irradiando uma misteriosa luz dourada, apareceu gradualmente. Era o espírito divino de Shunkyu. O mestre santo olhou para o espírito e perguntou, confusa, você o escolheu? O espírito balançou a cabeça. Ela ficou surpresa e perguntou mais, por que não? Por que deixá-lo tocar você? O espírito permaneceu em silêncio e não respondeu. O mestre santo exalou, pensando consigo mesma, ainda é a mesma de antes, não consegue se comunicar normalmente. Ela abriu os olhos e se dirigiu ao espírito, está tudo bem se você não falar. Afinal. O mestre santo continuou calmamente, eu o escolho. Assim que essas palavras deixaram seus lábios, uma brilhante luz roxa irrompeu dela. Ela fechou os olhos, permitindo que seu véu e seus longos cabelos flutuassem no espaço de uma pequena e simples casa. Neste momento, Lu Xiaojie estava sentado de pernas cruzadas na cama, praticando sua magia. Seu corpo emanava uma poderosa aura azul. Lu Xiaojie estava atualmente realizando uma habilidade, e essas coisas não o faziam mais cuspir sangue. Ele queria ser como um cultivador regular de Tianshuan, digerindo tudo o que havia acontecido naquele dia. Na verdade, não era realmente necessário. An franziou os lábios em desconforto, o suor escorrendo pelo seu rosto. As belas mulheres que assistiam não conheciam a verdade, enquanto Jian Xinyan pensava consigo mesma. A complexão de Xiao Jie parecia um pouco estranha, e ela se aproximou dele, perguntando suavemente, Xiao Jie, parece que você não está bem, quer beber algo? Lu Xiaojie respondeu cansativamente a ela, está tudo bem, talvez seja porque eu estava compreendendo Shunkyu e consegui um avanço de 3 níveis seguidos. Talvez tenha sido demais. Embora ele dissesse isso, pensava diferente em seu coração, parece que meu cultivo de energia ainda não está avançando, como se tivesse sido picado por um mosquito, e não consigo explicar isso a Xinyan, é melhor ir com o fluxo. Jian Xinyan se sentou ao seu lado e disse, então você deveria descansar um pouco. Lu Xiaojie sorriu gentilmente e respondeu, tudo bem. De repente, um som veio da pequena sala. Lu Xiaojie descansou a cabeça no colo de Jian Xinyan e, feliz, disse, quero dormir assim. Ela exclamou surpresa, e ele a encarou e perguntou, você se opõe a isso? Ela desviou o olhar, corando, e respondeu timidamente, desde que você esteja feliz. Lu Xiaojie fechou os olhos e ponderou, se aqueles 2 caracteres foram realmente escritos pelo Imperador Qin, então qual é a chave que ele quer que eu mantenha? É um token? An lembrou-se do talismã de flores e nuvens brancas e pensou, o protagonista em cada mundo tem um token, mas não são todos iguais, com certeza não é assim. Ah, claro, nosso velho e estúpido tesouro com certeza sabe de algo. Lu Xiaojie abriu os olhos levemente, sua mente ainda imersa em pensamentos, parece que devo voltar para a seita, se depender apenas da minha cabeça, não poderei entender nada. Em uma manhã clara, a luz do sol brilhante entrou pelo edifício antigo, e uma voz ressoou, Lu Xiaojie, você já pensou sobre isso? Dentro do prédio, na sala de estar, 2 pessoas estavam sentadas na posição de anfitriões com seus convidados. Um homem de cabelos dourados, sentado na posição de líder, era En Yin, que disse, por que você está tão apressado para voltar à seita? Por que não fica mais alguns dias? Estou querendo encontrar uma oportunidade para conversar com você. Pei Qianqian olhou para En Yin, os olhos vazios, e em seu coração ela murmurou, da última vez já não foi suficiente ter destruído a roupa do tio Lu? A obsessão do tio líder da seita por derrotar rivais é tão forte assim? Lu Xiaojie sorriu e disse, certo, hoje é o dia de nos despedirmos de todos. Percebo que o trabalho na seita deve estar se acumulando, então deveria voltar o mais rápido possível. En Xinyan, ao ouvir isso, quis cancelar seus planos e voltar para casa com ele, se é assim, por que não voltamos para a seita em vez de irmos para Shunkyu? Lu Xiaojie sorriu, seu rosto se iluminando, e respondeu em tom de brincadeira, ainda temos muito tempo pela frente, não é como se não tivéssemos tempo. Você deve cuidar de suas próprias tarefas, e depois,
você e eu estaremos juntos a cada hora, a cada minuto. Jian Xinyan ficou surpresa com sua flerte, seu rosto ruborizou enquanto respondia, tudo bem então. Os dois trocaram palavras afetuosas sem notar as pessoas ao seu redor. Enquanto isso, os três espectadores observavam sua demonstração de carinho, sentindo-se satisfeitos com a ração de cachorro. Yin se levantou, não conseguindo mais segurar, querendo ir embora. Depois de se fartar com ração de cachorro, ele reclamou, se o sênior quer ir, que vá logo, é muito irritante assistir isso. Pei Qianqian lançou um olhar para Yin, saindo brava sem dizer uma palavra, o tio líder da seita é tão dignificado, mas às vezes tem um temperamento tão infantil. Ela se virou para olhar Lu Xiaojie, corando ao pensar, mas a tia marcial Jian não está descendo da montanha com o tio Lu, então que direito eu tenho de falar sobre descer da montanha? Ais, eu realmente quero descer da montanha com o tio Lu. Neste momento, o mestre santo se aproximou de Lu Xiaojie e o lembrou do acordo original entre eles, líder do secto Lu, espero que você se lembre do acordo entre nós. Jian Xinyan sentiu algo suspeito ao ouvir a palavra acordo e avançou para perguntar, acordo? O mestre santo, sem hesitar, respondeu alegremente, Júnior Irmã Jian, isso é algo que discutirei com você mais tarde. Em alguns dias, haverá assuntos que exigirão negociação com você também. Pei Qianqian ficou ali, sem saber o que dizer na frente de seu mestre, mestre, isso é algo que você não se importa em falar abertamente? Jian Xinyan ainda não conseguia compreender por que o mestre santo queria negociar com ela sobre qualquer coisa. Lu Xiaojie respondeu calmamente ao mestre santo, sim, eu me lembrarei bem. Ainda assim, ele não podia deixar de ponderar em seu coração, embora eu não saiba por que o mestre santo quer que eu avance para o 7º grau, sinto que isso é algo bom. Poderia ser que uma grande oportunidade me aguarda à frente. Ele recordou a mensagem que havia sido escrita na época, cuide bem da chave, Lu Xiaojie. Mas talvez o pedido do mestre santo devesse ser adiado? Pois os assuntos urgentes em questão são esclarecer aquelas 2 linhas de texto. Lu Xiaojie olhou para Jian Xinyan, seu coração cheio de pensamentos complexos. Ele não queria que Xinyan o seguisse por outro motivo, se ela estivesse ao seu lado, muitas coisas não seriam convenientes de lidar. Por exemplo, ao completar a missão de nível 50, ele imaginou a cena em que Jian Xinyan brandia uma lança, em pé nas costas da besta demoníaca que ela havia derrotado, declarando orgulhosamente, comigo aqui, essas bestas nunca poderão te causar dano, Xiaojie. Ele pensou consigo mesmo, se isso acontecer, minha missão de nível não será completada, e eu terei que enfrentar meus próprios erros sozinho. Caso contrário, o sistema me atribuirá o método de resolução mais baixo. Seu olhar se desviou para sua esposa, e ele sentiu alegria em seu coração, além disso, depois de completar as 50 missões de nível, me tornarei um verdadeiro cultivador. Sinto que realmente estou em um tempo afortunado, com a probabilidade de quebrar tudo sem precisar me defender em 99,999%. Essa alegria também surgia da imagem de Jian Xinyan em um roupão de noite frio aparecendo em sua mente. No entanto, os pensamentos repentinos que se seguiram fizeram seu rosto ruborizar, eram cenas que pessoas inocentes não deveriam conhecer. Lu Xiaojie tomou isso como motivação, pensando consigo mesmo, talvez eu consiga perseverar até o fim, ninguém pode me parar. O rosto de Lu Xiaojie ficou vermelho devido aos seus pensamentos impuros, fazendo com que Jian Xinyan se preocupasse e perguntasse, por que seu rosto está tão vermelho? Ele imediatamente ajustou seu comportamento, retornando à sua imagem habitual de cavalheiro, então tossiu levemente algumas vezes e respondeu, Ain, deve ser o efeito colateral de compreender Xunkyu. O céu era de um azul profundo, e nuvens brancas e fofas flutuavam, criando uma cena tranquila. Lu Xiaojie juntou as mãos para cumprimentar a todos, dizendo, bem, então, pessoal, nos encontraremos novamente mais tarde. No entanto, havia 2 mulheres que pareciam relutantes em se despedir dele. Jian Xinyan chamou silenciosamente seu nome em seu coração, enquanto Pei Qianqian não se sentia diferente. Mas Lu Xiaojie apenas respondeu a uma pessoa mulher que ele havia identificado como sua esposa. Ele piscou para Jian Xinyan, fazendo com que ela instantaneamente se animasse.
Ele disse suavemente. Vamos lá. Então, ele subiu sobre uma folha, elevando-se ao céu, deixando para trás os amigos que lhe davam adeus. Entre eles estava um que não gostava deles, ao Shiki. Ele pensou silenciosamente, o dia da morte de Lu Xiaojie chegou. Independentemente do céu vasto e ilimitado, Lu Xiaojie permaneceu calmo e despreocupado, deslizando em sua folha, deixando tudo para trás. Ele ficou lá, deixando o vento passar por ele, mergulhando fundo em seus pensamentos. Quinto nível, eu realmente alcancei o quinto nível. Domínio da espada, minha identidade, meu status e minha autoridade aumentarão tremendamente a partir daqui. Ele pensou consigo mesmo, alcançar o quinto nível também significa o reconhecimento de toda a comunidade de cultivo no mundo Tianshuan. Naquele momento, as imagens de seu pai e sua mãe surgiram em sua mente. Ele sussurrou, pai, mãe, nosso clã finalmente produziu outro cultivador de espada. No clã, se houver 2 cultivadores alcançando o quinto nível ou mais, ou 5 indivíduos chegando ao máximo do quarto nível, o potencial de desenvolvimento aumentará visivelmente, atingindo um nível de 50%. No entanto, memórias de fracassos passados surgiram. Lu Xiaojie lembrou-se da cena em que foi ofuscado por Lu Donli, sua irmã mais nova. Ele balançou a cabeça em desânimo, recordando silenciosamente aquele momento embaraçoso. O que você acha disso? Pensando naquele momento, ele não pôde deixar de cobrir o rosto com as mãos, dizendo para si mesmo, é verdade, ela já alcançou o quinto nível. Como irmão mais velho, como posso permitir que minha irmã mais nova me ofusque? Recusando-se a aceitar isso, ele fortaleceu sua determinação, gesticulando no ar, falando como se estivesse se motivando. Neste mundo, como pode um irmão mais velho permitir que sua irmã mais nova tenha a vantagem para sempre? Justo quando estava se incentivando, um som de notificação soou. Uma notificação vermelha brilhante apareceu na tela do sistema. Olhando para ela, não pôde deixar de franzir a testa, perguntando, por que há uma notificação aqui que não foi processada? Então, sem hesitar, ele clicou para abrir a notificação. Diante dele estava um mapa de simulação em terreno amarelo, com um ponto marcado como o santuário do culto da lua roxa na parte inferior. Lu Xiaojie ficou em silêncio por um momento, então disse, é isso, o anúncio na época dizia que, após alcançar o nível 505 e formar um grupo, deveríamos nos dirigir ao local de reunião do culto da lua roxa. Ele se lembrou daquele anúncio e sorriu de maneira arrogante, continuando, então desta vez, após completar a missão de avanço de classificação, eu devo ser capaz de ir, certo? Afinal, estou sozinho, não é tão absurdo. Nesse momento, a tarefa de avanço de classificação apareceu com objetivos correspondentes de cores, amarelo claro, azul, roxo e laranja. Aqueles que obtiveram a qualificação para avanço de classificação podiam escolher suas tarefas. Lu Xiaojie tinha um objetivo claro desde o início. Ele disse, desculpe, eu só tenho um objetivo. Então, ele escolheu a tarefa mais difícil na categoria laranja. Assim que ele pressionou a seleção, essa tarefa imediatamente brilhou, como chamas irrompendo, e a missão apareceu. Essa tarefa exigia que ele subisse de nível, refletindo sobre os cultivadores demônios de quinta classificação, incluindo Chong Hui, aquele que o assassinaria. Ele levantou a mão para pensar por um momento, sentindo que o nome Chong Hui era muito familiar, mas não conseguia se lembrar dele de jeito nenhum. No entanto, ele rapidamente afastou esse pensamento e se incentivou a continuar com a tarefa. Não havia necessidade de pensar mais nisso, se ele fosse o inimigo, então era melhor matar primeiro e lidar com isso depois. Neste momento, a cena mudou para uma casa localizada perto das montanhas, onde a neve caía continuamente. Uma menina com a cabeça envolta em um cachecol, carregando um feixe de lenha no ombro, caminhava lentamente pelo portão. Ela sorriu e disse a quem estava dentro, vovó, estou de volta. Hoje coletei uma grande quantidade de lenha. De dentro da casa, 2 pessoas idosas vestidas de forma aquecida, com trajes típicos de quem vive em regiões frias, saíram. A avó falou, nossa neta realmente é trabalhadora. O avô seguia atrás com uma bengala, enquanto a menina jogava o feixe de lenha no chão nevado.
A avó não se esqueceu de provocar o avô, mais trabalhadora do que esse velho seu. A menina do cachecol, enquanto descansava as mãos nos quadris e enxugava o suor depois do trabalho pesado, notou uma figura à distância caminhando sobre a neve em direção à sua casa. Talvez ela tivesse avistado aquela pessoa. Ela se virou de volta e disse: "Oh, tem alguém lá fora." Ela gentilmente convidou a pessoa para entrar na casa e descansar. Ela perguntou: "É um transeunte que deseja entrar e se aquecer um pouco?" A pessoa usava um chapéu cônico na cabeça e tinha uma longa capa preta envolta em torno de si. Nesse momento, ela percebeu os olhos vermelhos ardentes da pessoa olhando para ela debaixo da capa. A princípio, de pé longe, ela não conseguia ver claramente, mas à medida que se aproximava, percebeu que essa pessoa era muito alta, mais alta do que a própria casa. No entanto, o velho ainda conversava amigavelmente com ele: "Senhor, parece que o senhor é alguém que veio de longe para Beizou. O tempo está severo, então tenha cuidado." O homem respondeu apenas com uma palavra: "Certo." Ele entrou na casa do casal idoso e de sua neta, que se aqueciam perto do fogo. A neta disse à avó sobre os rumores que ouviu: "Vovó, hoje enquanto estava do lado de fora, ouvi um rumor sobre uma pessoa famosa de Qingzhou que veio para Beizhou, chamada Lu Xiaojie." O homem da capa preta provavelmente também ouviu essa informação. Seus olhos vermelhos brilhavam ferozmente, parecendo não pertencer a uma pessoa comum, pois não havia branco em seus olhos. A garota continuou a conversar inocentemente: "Dizem que Lu Xiaojie não só tem um cultivo profundo, mas também é incrivelmente bonito." Ela uniu as mãos e disse alegremente: "Todos dizem que Lu Xiaojie é um encontro fatídico." Sua neta riu em resposta: "Então eu não deveria encontrar essa pessoa, já que a vovó não quer que eu anseie por ela a vida toda." A velha ficou corada e disse: "Essa pessoa é um imortal, como você poderia algum dia ter a chance de encontrá-la?" Nesse momento, a figura encapuzada se levantou e falou: "Você realmente tem uma chance." Ele exalava uma aura de perigo tão intensa que assustou ambas as avós. Ele envolveu seu braço gelado e mumificado em torno de si mesmo e estalou os dedos. A neve no teto começou a rachar, e de dentro da casa surgiu uma gigantesca besta demoníaca, a formiga prateada armadurada, de cor negra. Essa besta demoníaca era tão grande que destruiu sua casa. Ela olhou para as duas avós e a neta com olhos vermelhos perigosos. As três gritaram em pânico: "Corra!" Aquele que estava encapuzado foi quem invocou a colossal besta demoníaca. Então, era assim que ele retribuía aqueles que o ajudaram? A besta demoníaca, formiga prateada armadurada, estava em cima da pilha de neve, cercada por formigas menores. O enxame de formigas pequenas havia cercado as três. Elas não se atreviam a se mover, não apenas por causa do enxame, mas também por causa daquele que as havia convocado. Ele disse: "Você não tem permissão para ir a lugar algum." Enquanto falava, ele retirou o chapéu cônico que estava em sua cabeça: "Preciso que você testemunhe a morte de Lu Xiaojie com seus próprios olhos." Ele removeu o chapéu, revelando uma pessoa usando uma máscara branca, com longos cabelos brancos fluindo pelas costas. Era a espada branca, com dentes afiados e ameaçadores, parecendo extremamente feroz. Parecia que ele nutria uma profunda rancor contra Lu Xiaojie, desejando nada menos que obliterá-lo. Ele continuou: "Naquele momento, eu mesclarei seu sangue e carne com os dele, para oferecer como sacrifício para meu irmão mais novo, Chongyan." Ele era Chong Hui, aquele mencionado na missão do sistema. Enquanto isso, em outro lugar, Zhao Shiqi estava em pé conversando com sua Júnior de cabelos vermelhos: "Júnior, preciso meditar por um tempo para romper. A última batalha com o líder do Secto Lu no estágio Xunkyu me trouxe muitos ganhos." A Júnior de cabelos vermelhos também o parabenizou: "É realmente uma boa coisa que o irmão Xiao Jie esteja tendo insights." A Júnior de cabelos vermelhos despediu-se de Zhao Shiqi, não querendo interromper seu tempo de meditação, então a Júnior não o incomodará mais. "Adeus." Ele respondeu: "Tudo bem." Zhao Shiqi ficou olhando a figura de sua irmã se afastando gradualmente, sem a menor intenção de se retirar para meditar. Ele fechou os olhos, sorrindo como costumava fazer todos os dias, mas quando não havia mais ninguém,
revelou seu verdadeiro eu. Meditação? Eu estou com humor para meditar agora? Zhao Shiqi pulou e saltou sobre sua espada voadora, subindo aos céus. Ele xingou em seu coração enquanto voava: eu tenho que matar aquele garoto. Sou um sexto rank, se eu usar toda a minha força, ele definitivamente vai morrer. Ele imaginou a cena dele cortando o pescoço de Lu Xiaojie para matá-lo, apenas um golpe, apenas um golpe. Mas, assim que se deleitava em seus pensamentos, uma onda de dor começou a inundá-lo. Ele agarrou seu peito, gritando com raiva: ah, dói de novo. A ferida do seu golpe na minha alma, eu retornarei a você em dobro. Ao mesmo tempo, Lu Xiaojie voava em seu leque quando de repente lembrou-se de algo: eu me lembro agora. Ele colocou a mão no queixo e ponderou, dizendo: a última missão de nível que completei para quebrar o quarto rank foi matar o cultivador demoníaco Chongyan. Ele definitivamente tem algo a ver com esse cara, um cultivador demoníaco com 2 chifres e uma máscara cobrindo metade do rosto. Ele ponderou a relação entre os dois: são pai e filho, irmãos, ou parte de um clã maior? Este sistema quer que eu mate todo o clã deles? Lu Xiaojie rapidamente deixou essa questão de lado, não pensando mais sobre isso. De qualquer forma, não importa, se eles são demoníacos, merecem morrer. Faltam apenas meia-dia para chegarmos à fronteira entre Beizhou e Qingzhou. Olhando para o mapa, a distância de Lu Xiaojie até o destino não era mais longa. Ele parecia bastante interessado neste jogo de caça: embora você esteja me emboscando, eu vou encontrar sua posição primeiro. Quem é a presa e quem é o predador ainda está incerto. Neste momento, do lado de Chonghui, ele ainda estava comendo carne enquanto os 3 velhos sentavam-se no canto, olhando-se com medo. Ele riu, seus olhos vermelhos brilhando, enquanto aguardava sua presa cair em sua armadilha. Está quase na hora, finalmente chegou, eu estava te esperando há muito tempo. Lu Xiaojie, a neta, com o rosto coberto de ferimentos, seus olhos agora sem alma e já não mais alegres, continuou a implorar por ajuda: Lu Xiaojie, por favor, nos salve. Chonghui estava recordando a imagem final transmitida por Chongyan. Em sua mente, ele pensou que a imagem que Chongyan havia passado antes de morrer não conseguia ver o rosto de Lu Xiaojie, mas em ambas as províncias de Qingzhou e Beizhou, havia sussurros sobre uma única frase: indubitavelmente, ele era bastante bonito. Ele olhou para sua mão enfaixada e disse: não importa quão belo seja o rosto, quando sangue e carne se misturam, não é diferente um do outro. Ele se levantou e continuou: se há alguém a quem culpar, são apenas aqueles que são excessivamente extravagantes. Meu formiga prateada blindada já apanhou o seu odor de vários quilômetros ao redor. Ele pensou consigo mesmo, inicialmente achando que o cheiro era desagradável, mas o aroma deste garoto não era de forma alguma ruim. Em vez disso, exalava uma força vermelho brilhante. Então eu devo agir. Neste momento, a casa das 3 pessoas idosas e seu neto não era mais como antes. A casa tinha sido devastada simplesmente por causa de sua bondade em ajudar os outros. Eles haviam se escondido, esperando a chegada de Lu Xiaojie. Quando você aparecer, eu vou matá-lo com um golpe. Na montanha coberta de neve, a neve ainda estava caindo. Neste momento, o mapa indicava que Lu Xiaojie estava se aproximando de seu destino. Ele pensou: vou encontrá-lo em breve, então. Lu Xiaojie também começou a usar seu poder. Ao seu lado, uma corrente de fumaça negra o cercava, e dentro dela apareceu uma espada afiada. Ele disse brincando: tenho que dar um pequeno choque quando descoberto. Ele segurou a espada cortante em sua mão, falando como se não tivesse consciência de quem seria a presa e quem seria o caçador, presa. Em meio às imponentes montanhas nevadas, a figura de Lu Xiaojie começou a se revelar gradualmente. Sua presença forçou o inimigo oculto a reconhecer imediatamente que a presa havia chegado: aqui vem ele. No ar, a neve continuava a cair e uma gigantesca cruz negra emergiu. Fumaça negra girava ao redor, então um corte negro de Lu Xiaojie voou direto para Chonghui. O herói que brandia a espada apontou diretamente para Chonghui, gritando alto: demoníaco, saia e morra. Neste momento, Chonghui estava lutando para se defender do ataque anterior de Lu Xiaojie.
Ele estava em pânico, incapaz de acreditar no que acabará de acontecer. O que está acontecendo? Eu havia claramente escondido cada traço ao máximo. Como ele pôde me descobrir? Embora tivesse conseguido conter o ataque, ele ainda estava ferido. Não posso acreditar, um indivíduo de classe inferior poderia realmente me ferir. Ele não havia alcançado o terceiro rank. Grande conclusão? Lu Xiaojie brandiu sua espada, elevando-se acima de Chong Hui, questionando-o com um ar de desdém. Você armou uma emboscada para mim. Como conseguiu sobreviver? Ao descobrir o nível de Lu Xiaojie, Chong Hui mal podia acreditar. Ele pensou consigo mesmo, quarto nível, grande conclusão? Como ele quebrou essa barreira tão rapidamente quando a cena que Chong Yan transmitiu antes de sua morte indicava claramente que ele era apenas terceiro nível, grande conclusão. Lu Xiaojie balançou sua espada, criando cortes escuros que formaram um triângulo e avançaram diretamente em direção a Chong Hui. Ele respondeu friamente, pare de desperdiçar palavras. Chong Hui juntou as mãos e convocou uma besta demoníaca. Instantaneamente, o chão ao seu redor começou a rachar e se elevar. Ele disse, venha aqui. Ao redor de Chong Hui, o solo se estilhaçou, criando uma nuvem de poeira em todos os lugares. À medida que a névoa se dissipava, duas de suas bestas demoníacas apareceram, uma formiga prateada blindada e um leão de duas cabeças. No entanto, Lu Xiaojie não deu um passo atrás, permanecendo firme, espada em punho com facilidade. Por outro lado, Chong Hui parecia muito confiante ao declarar, e daí se você é quarto nível, grande conclusão? Eu sou quinto nível, e hoje definitivamente irei te derrotar. Nesse momento, Lu Xiaojie desapareceu em meio à fumaça. Chong Hui pensou que ele havia fugido e zombou, tartaruga retraindo seu pescoço, aonde você quer correr? Após a fumaça se dissipar, Lu Xiaojie estava examinando as informações fornecidas pelo sistema sobre os três oponentes que estava prestes a enfrentar. Uma besta demoníaca de nível 53, o leão de fogo de duas cabeças, um cultivador demoníaco de nível 52, Chong Hui, e uma formiga prateada armored gigante de nível 51. Lu Xiaojie olhou para as informações apresentadas, sentindo-se um pouco preocupado ao pensar consigo mesmo, nível 51, 52, 53. Essas criaturas têm uma profundidade tão profunda. Enfrentar os três ao mesmo tempo, mesmo para um quarto nível, grande conclusão ou quinto nível, seria difícil. Afinal, os cultivadores demoníacos sempre enfrentam mais inimigos com menos números, realmente, é vergonhoso. No entanto, para Lu Xiaojie, essas coisas não significavam nada. Ele sorriu e disse, mas eu posso. Lu Xiaojie balançou sua espada, liberando o ataque normal do som da espada. Ao seu redor, luzes irradiavam, misturando-se com a fumaça negra, criando uma aparência semelhante a uma galáxia. Enquanto isso, Chong Hui ainda estava procurando por Lu Xiaojie, xingando enquanto procurava, onde diabos você foi? Essa peça de lixo. Justo quando ele não estava prestando atenção, incontáveis cortes puramente negros apareceram e voaram em sua direção. Isso o ajudou a localizar Lu Xiaojie. Chong Hui imediatamente liberou uma técnica para bloquear o movimento de Lu Xiaojie, escudo prateado. A técnica de Chong Hui bloqueou os cortes de Lu Xiaojie. Ele levantou a cabeça e disse, que tipo de monstro é esse garoto? Por que sua aura de espada é tão densa como a chuva? Lu Xiaojie, com uma expressão calma e segurando sua espada, continuou a desferir cortes, mas disse, parece que com minha atual aura de espada, ainda não consigo quebrar as habilidades sobrenaturais do quinto rank do cultivador demoníaco. Esse escudo deve ser uma habilidade sobrenatural que o pequeno inseto possui, certo? Bestas demoníacas são diferentes de cultivadores. Após o quinto rank, os cultivadores recebem um domínio, enquanto bestas demoníacas obtêm uma habilidade sobrenatural única e extraordinariamente poderosa. Lu Xiaojie então retraiu sua espada e parou de cortar. Ele colocou as mãos atrás das costas e disse, se é assim, usar outra espada seria melhor. Chong Hui abaixo pensou consigo mesmo sobre Lu Xiaojie, ele está sem poder espiritual? Então ordene ao leão de fogo de duas cabeças que charge e ataque.
O poder espiritual daquele garoto se esgotou, mate-o. O leão de fogo de duas cabeças disparou em direção a Lu Xiaojie, criando uma enorme bola de fogo e lançando-a contra ele. Mas assim que a bola de fogo, como uma espada flamejante, avançou, Lu Xiaojie desviou rapidamente. Ele olhou para trás e generosamente elogiou seu oponente. Esse tipo de coordenação é muito bom, um para treinar, um para atacar e um para defender. Chong Hu e o leão de duas cabeças avançaram. Lu Xiaojie continuou, mas esta é minha segunda espada. Lu Xiaojie sorriu, seus olhos brilhando intensamente. Ele disse novamente, nem tudo pode ser bloqueado. Logo atrás dele, Chong Hu e o leão de duas cabeças estavam cercados pela escuridão com faixas de vermelho. Uma forma de diamante alongada apareceu no centro. Ela brilhava intensamente como a luz do sol, fazendo tudo parecer congelado. O cultivador demoníaco Chongyan levantou ambas as mãos para se proteger da luz dourada, pensando consigo mesmo, não é bom, isso é uma habilidade divina do tipo alma, o corpo não pode suportá-la diretamente. Uma vez é o suficiente. Ele concentrou sua energia para resistir, seu reino poderia suportar. Ele caiu em direção à teia da dimensão demoníaca, entre aqui. Lu Xiaojie ficou em pé sobre a teia de aranha, o leão de duas cabeças estava cuspindo fogo, criando uma vasta extensão de vermelho. Lu Xiaojie olhou para o vermelho à sua frente e pensou, eu me pergunto quão eficaz é esse reino, serei sugado para dentro? Yan olhou para cima, provocando Lu Xiaojie, você só sabe fugir? Encontrar Xiaojie é o maior erro da sua vida, afinal, é só isso. Depois de dizer isso, ele riu sarcasticamente de Lu Xiaojie. Ele pensou seriamente, este garoto avançou nos reinos muito rapidamente, completamente diferente do que eu esperava. Agora só posso provocá-lo, forçando-o a lutar desesperadamente comigo, dessa forma, terei uma chance. Uma vez que isso se prolongue demais, os cultivadores de beisebol se reunirão aqui, e então será o fim. Lu Xiaojie, não caindo em sua armadilha, permaneceu firme na montanha coberta de neve branca e perguntou calmamente, você quer me provocar para conseguir uma vitória rápida, certo? Neste momento, o monstro que cospe fogo e a aranha gigante estavam se aproximando dele. A espada branca respondeu, isso mesmo, e daí? Você não acha que pode vencer contra mim? Ele pensou, de fato, ele pensa como eu, ele quer ganhar tempo. Então eu apenas o provocarei intencionalmente. Lu Xiaojie sorriu de maneira desdenhosa, você quer me provocar? Espere um momento, seus truques são muito infantis. Chongyan não hesitou em admitir, e daí? Agora você caiu em meu domínio, você não pode escapar. Uma voz ecoou, Lu Xiaojie, você realmente é Lu Xiaojie? Lu Xiaojie estava de costas para a fonte da voz. Uma garotinha, ofuscada pela luz, estava encolhida no canto. Ela de repente lembrou-se do ditado, encontrar Lu Xiaojie é o maior erro de uma vida. Sua imagem apareceu em sua mente. Lu Xiaojie disse à espada branca, capturar uma pessoa comum, isso realmente é o estilo de cultivadores demônios de quinto grau? Ele não pensou dessa forma, e daí? De qualquer forma, você está prestes a se transformar em uma poça de sangue. Destrua-o para mim. As bestas monstruosas, ao ouvirem seu comando, imediatamente avançaram em direção a Lu Xiaojie, uma barragem de espinhos voando em sua direção. Lu Xiaojie pensou consigo mesmo, eu originalmente planejava usar minha experiência para completar a missão, mas se vocês vão ser tão difíceis de lidar, então não faz diferença se eu avançar agora ou mais tarde. Ele concentrou sua força, despejando tudo em um único ataque. Quando ele liberou seu movimento, uma brilhante luz dourada irrompeu na montanha nevosa. A tela de notificação apareceu, os níveis de intenção da espada consomem 16 milhões de pontos de experiência, esta linha apareceu 2 vezes. Ele cerrou os dentes e pensou, oh meu Deus, 32 milhões de pontos de experiência, meu coração está sangrando, mas eu definitivamente devo te matar. Olhando para a luz dourada, os recém-chegados cultivadores começaram a se perguntar, o que é isso? É realmente tão extravagante?
Um deles reconheceu como a sensação do coração da espada combinada com a intenção da espada, um sinal de um avanço. No entanto, mesmo para meu mestre de sexta classe, não há nenhum fenômeno celestial grandioso durante um avanço como este. Dentro da luz dourada, uma figura em forma de espada vermelha começou a aparecer gradualmente. O que exatamente é? Uma ilusão? Ou apenas um fantasma? Nesse momento, os cultivadores sentiram uma perturbação em suas próprias espadas, que estavam tremendo. Uma garota que estava perto perguntou: por que minha arma essencial mostra tais sinais? O homem de cabeça grande disse, com um efeito tão extravagante, deve ser Lu Xiaojie, ele está avançando novamente. Aqueles ao seu redor concordaram, afirmando que só ele poderia criar um efeito tão extravagante. Todos se incentivaram: rápido, vamos ver, ele deve estar ali. Este é um momento para testemunhar a história, como podemos perder isso? Um homem cerrou os dentes e pensou: este avanço claramente se assemelha ao de entrar na oitava classe. Todos correram rapidamente em direção a Lu Xiaojie. Um homem ficou parado, cheio de ódio enquanto olhava para Lu Xiaojie. Ele pensou consigo mesmo: Lu Xiaojie, é você de novo. O que você realmente está fazendo? Por que minha espada ligada à vida teme assim? Se eu não te matar, não conseguirei aliviar esse ódio. Neste momento, Lu Xiaojie acabará de enviar a besta de 2 cabeças voando. Chongyan pensou em silêncio: que tipo de existência é essa pessoa? Um fenômeno de ruptura tão magnífico, ainda mais impressionante do que aqueles personagens de alto nível da nossa sociedade da armadilha da morte quando quebram. Enquanto isso, Lu Xiaojie ainda estava surpreso com o efeito significativo. Ele pensou consigo mesmo: está na hora de acabar com isso. Ele apontou sua espada para Chongyan e disse: Chongyan, você cometeu um erro. Na verdade, como você pensa, agora é a hora de uma vitória rápida. Dizendo isso, ele desenhou uma linha curva com sua espada na forma de um C. Chongyan não conseguiu reagir a tempo, e em um instante, ele morreu sob a espada de Lu Xiaojie. Lu Xiaojie disse: coração da espada. Ele queria dizer a Chongyan: Chongyan, a vitória rápida é porque eu não quero que outros roubem minha missão de ataque. Você achou que eu fui enganado por você quando entrei neste reino? Lu Xiaojie olhou para o corpo de Chongyan e disse friamente: Chonghui, você está verdadeiramente enganado de uma maneira insondável. Você colocou voluntariamente seu pescoço na noose que eu preparei com antecedência. Um turbilhão de energia vermelho escura girava ao redor de um homem, que se assegurou: eu absolutamente não posso perder para um mero cultivador de espada de grande conclusão de 4º nível. Eu devo vingar Chongyan. Quero usar seu sangue e carne como sacrifício para meu irmão. Sentindo a loucura crescente, o poder intensificou-se, girando como um tornado no ar, brilhando brilhantemente e iluminando uma ampla área. Zhao Shiqi estava voando em sua espada e testemunhou essa cena. Ele ficou surpreso ao perceber que Lu Xiaojie estava lutando contra um ser demoníaco, dizendo a si mesmo: você não deve morrer às mãos daquele demônio. Ele pensou enquanto ajustava sua espada para voar mais rápido: Lu Xiaojie, você será despedaçado. Eu farei isso acontecer. Apenas um pouco mais rápido, mais rápido. Ele se instigou: a vida de Lu Xiaojie deve ser minha. Na montanha coberta de neve, grandes e pequenos pontos dourados se espalhavam do corpo de Chongyan. Lu Xiaojie olhou para a cena diante dele, e quando Zhao Shiqi chegou, ele viu Lu Xiaojie parado perto do corpo de Chongyan. Seus olhos se arregalaram de descrença: ele ainda está vivo? Ele ainda está vivo. Lu Xiaojie olhou para Zhao Shiqi e disse: desça, você está buscando a morte? Ele ficou no topo da montanha, seu olhar perplexo: como ele soube que eu viria? Onde eu mostrei uma falha? Após um momento de reflexão, Zhao Shiqi lembrou-se: isso mesmo, foi quando eu sugeri procurar almas com ele. Mas a questão é: que relação isso tem com alguma coisa? Zhao Shiqi voou para baixo para encarar Lu Xiaojie e disse: você estava me esperando, mas você já está exausto. Ele olhou para o grupo de monstros que Lu Xiaojie havia derrotado e continuou:
você é realmente muito forte, usando o corpo do vazio para combater 3 níveis de reino, você apenas sustentou ferimentos graves e conseguiu matá-los. Isso é uma conquista gloriosa. Lu Xiaojie apontou sua espada para Zhao Shiqi e disse friamente, quantas mais palavras sem sentido você pretende dizer? Você não vai atacar? Zhao Shiqi fechou os olhos, em silêncio. Desse lado, a garotinha viu um cultivador que havia chegado e pensou, este é outro cultivador? Este poderia ser o assistente de Lu Xiaojie? Mas os malignos já estão mortos. Ele sorriu e disse, o líder da seita Lu é realmente muito eloquente. Então, seu olhar mudou para um tom de verde, enunciando cada palavra, muito verdade, e ele concentrou sua força, usando o estado de formação de espadas. Uma série de espadas transparentes apareceu. Ele disse, Lu Xiaojie, você realmente acha que me derrotar uma vez no estágio Xunkyu significa que pode me desconsiderar? Lu Xiaojie respondeu calmamente, de fato, se não, então por quê? Zhao Shiqi desembainhou sua espada e disse com um sorriso, então deixe-me te mostrar meu verdadeiro domínio da espada, para que você possa entender o que realmente significa o 6º rank. Uma luz azul irradiou, iluminando uma vasta área. Ele continuou, meu domínio da espada completo pode conquistar espadas voadoras dentro de um raio de várias dezenas de milhas, digno do ditado 10.000 espadas retornam ao seu mestre. A luz azul acompanhada por centenas de espadas translúcidas voava descontroladamente. A garota, testemunhando a cena diante dela, exclamou surpresa, aquelas são todas espadas voadoras? Nesse momento, as espadas dos cultivadores de espada também estavam sendo puxadas. Eles gritaram, para onde você pensa que está indo? Pare, pare. Mas não importava o quanto lutassem, suas espadas deixaram as bainhas e voaram para a frente, milhares de espadas pairando no ar. Aqueles na cidade viram essa cena estranha e perguntaram uns aos outros, o que diabos está acontecendo lá? Por que minha espada voadora pessoal não pode ser controlada por mim? Pode ser que um especialista de alto nível acima do 6º rank esteja usando o domínio? Zhao Shiqi disse a ele, Lu Xiaojie, olhe bem, este é o meu verdadeiro domínio da espada. Dizendo isso, ele manipulou milhares de espadas para voar em um movimento circular ao seu redor. Ele continuou, o ancião Xunkyu Mountain Zhao Shiqi passou por este lugar e, com visão aguçada, descobriu que o líder do secto Mosect Lu Xiaojie foi morto por cultivadores demoníacos, deixado em um estado de desmembramento, dilacerado por bestas demoníacas. No final, Zhao Shiqi vingou o líder do sectário Lu, usando suas espadas para matar os cultivadores demoníacos de 5º rank. Ele fez uma pausa por um momento e continuou, líder do sectário Lu, você está satisfeito com este resultado? Lu Xiaojie o xingou, imbecil. Zhao Shiqi ficou ainda mais confiante, continuando, que pena, julgando pela sua energia, você está apenas a um passo de alcançar o 5º rank. Se você se tornasse um grande cultivador de espada, temo que você seria o cultivador de espada mais talentoso de todo o mundo Tianshuan. Ele cobriu a boca e riu, é só uma pena que você não tenha mais a chance de entrar no 5º rank. Após dizer isso, ele direcionou milhares de espadas para atacar Lu Xiaojie. Lu Xiaojie segurou uma gema verde em sua mão e xingou de volta, imbecil. Zhao Shiqi entrou em pânico ao ver uma esfera de água na mão de Lu Xiaojie, perguntando nervosamente, o que é isso? Lu Xiaojie esmagou gentilmente a esfera de água, fazendo-a se transformar em incontáveis gotículas espalhadas ao redor, respondendo friamente, você saberá em breve. De repente, os arredores ficaram envoltos pelo fluxo de água de Lu Xiaojie, entrelaçando-se nas milhares de espadas flutuantes de Zhao Shiqi. Ele então perguntou, com um tom um tanto inquieto, o que você está fazendo? Subitamente, seu rosto ficou pálido de terror, com veias saltadas, mas declarou arrogante, mas não importa, o que quer que você faça levará à morte. Lu Xiaojie olhou seriamente e respondeu, não, desta vez eu ganho. Ao ouvir isso, Zhao Shiqi ficou irritado, seu rosto contorcendo-se enquanto liberava a aura de espada em direção a Lu Xiaojie, gritando, bobagem.